Agora, dar sequência à nossa atividade, chamando a doutora Gláucia Maria Moraes de Oliveira. Ela é fellow do ACC e do ESC, professora associada de cardiologia da Faculdade de Medicina da UFRJ, professora de cursos de pós-graduação em cardiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por favor. Muito obrigada. Primeiro eu queria agradecer a todas essas mulheres poderosas, como disseram a nossa fotografia, que estão aqui, mas na verdade agradecer a todos vocês pela oportunidade de mostrar um pouquinho sobre doença cardiovascular nas mulheres. Não está aí, mas agora eu estou no Departamento de Cardiologia de Mulher da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A gente tem feito várias ações para divulgar a doença cardiovascular. Você podia colocar na apresentação, por favor? Isso, muito obrigada. Deixa eu só postar aqui, para frente. Deixa eu ver só você tem que apontar para lá. Uma coisa aconteceu. Então, muito obrigada. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês são dados muito recentes do Global Burden of Disease, é que nós precisamos tratar as mulheres. E por que nós precisamos tratar as mulheres? Isso são projeção até 2050 sobre a expectativa de vida das mulheres. E vejam vocês, a nossa expectativa de vida é muito maior que a expectativa de vida dos homens. E com o envelhecimento populacional, as mulheres vão ter que ser cuidadas, porque elas envelhecem, mas elas envelhecem com muita comorbidade. Trouxe vocês também dados do Global Burden of Disease. Esses dados, eles também não estão publicados. Um outro artigo já acabou de sair, da rede de colaboração do Global Burden of Disease. Mas vejam vocês, isso aqui é a mortalidade no Brasil por todas as idades e ambos os sexos. E chama atenção a importância da mortalidade por Covid-19. Até o ano de 2019, a doença cardiovascular era a principal responsável por todas as mortes, pelos DALIs. As doenças infecciosas são importantes, os cânceres também, mas 30% de todas as mortes DALIs eram por doenças cardiovasculares. Isso é um grande problema. E esse jogo virou em 2021, onde a Covid-19, pela pandemia, tomou, então, essa proporção. E nós dizemos, então a doença cardiovascular, ela caiu, realmente o Covid aumentou, e a gente diz, não, as mulheres não morreram por doença Covid. Isso não é verdade. Então, nós temos um grande número de mulheres, isso é morte, gente, em 2021, por Covid, e vejo doença isquêmica do coração, o AVC aqui. E eu quero chamar a atenção porque a mortalidade, ela envolve todas as mulheres, e as mulheres na gravidez, em idade fértil, e muitas mulheres morreram até a vacina com Covid-19, sem poder fazer muita coisa por elas. Chama a atenção, isso é um projeto que nós criamos com um grupo de pesquisadores do Brasil todo sobre estatística cardiovascular no Brasil. Eu convido os senhores a olhar, eles estão publicados no Arquivo Brasileiro de Cardiologia, eles são frios, eles são abertos, e vejam, senhores, o que acontece com essa mortalidade com as mulheres ao longo do tempo por doença cardiovascular. Então, aos poucos, isso é a razão homem e mulher, vejam, no final das contas, essa mortalidade por doença cardiovascular é igual. E a gente tem que tratar e lembrar dessas mulheres. Passando de morte, eu queria chamar a atenção da prevalência dos senhores. Olha, a prevalência ela vai aumentando, mas queria chamar a atenção dos senhores dessa parte aqui, onde em vermelho estão as mulheres, em azul estão os homens. E vejam, nesse início aqui, a gente vai se igualando entre 45 e 49, mas vejam a prevalência da doença cardiovascular nas mulheres. E todos os senhores já ouviram recentemente, fulano de tal teve um infarto, fulano de tal morreu, e são sempre mulheres jovens, e mulheres que estão tendo um excesso de fatores de risco cardiovascular. E mostrando para os senhores ali, a gente está mostrando para os senhores isso só num ano, que é o ano de 2021, esses dados são de estatística cardiovascular, mas mostrando ao longo do tempo, e vejam o que está acontecendo, tanto em homens quanto em mulheres. A mortalidade ela está aumentando, a prevalência está aumentando. E a prevalência em mulheres, vejam, senhores, aqui em vários países, não só no Brasil, isso, como a mulher está aumentando a prevalência de doença cardiovascular. E isso se torna um problema de saúde pública, tanto quanto um problema que nós temos que enfrentar para
o câncer. Temos poucos programas de saúde pública, lembrando que o SUS é responsável por 75% de todos os cuidados cardiovasculares, de todos os cuidados de saúde, né, incluindo os cardiovasculares. Esses são dados da América Latina e eu só chamei a atenção para mostrar no contexto onde nós estamos e chamo a atenção para mostrar os cânceres. Olha, a morte por câncer, a mortalidade proporcional como é baixa e como temos tantos programas para tratar o câncer. Isso na América Latina, mas vejo nas mulheres do Brasil. Isso é um artigo que a gente publicou, que está saindo agora no International Journal of Cardiovascular Science, mas vejo a importância da diferença só se eu considerar a morte por doença isquêmica 2, 3 vezes o câncer, se eu considerar a morte por AVC, mais 2 ou 3 vezes o câncer. Então, a prevalência dessas mulheres é a morte e os danos, a carga, o que sobra de incapacidade para essas mulheres, no final das contas, é muito grande. E nas mulheres jovens, além de eu ter a doença isquêmica do coração, eu tenho o AVC, mas eu tenho também as doenças relacionadas com a maternidade. São doenças evitáveis. Muitas delas, vejam os senhores, maternidade, hipertensão na maternidade, todas as doenças hipertensivas. Se eu não tiver essas doenças, essas mulheres não vão morrer, não vão ter dares. Cabe a nós mudar isso, mudar esse cenário. Um outro cenário triste, esses são dados um pouco mais antigos, de 2015, da tese de uma aluna minha de doutorado, isso são as malformações do aparelho circulatório em crianças. Chama a atenção tanto de homens quanto mulheres. Olha as criancinhas morrendo sem diagnóstico. Elas são não especificadas, elas morrem se eu conseguir dar o diagnóstico, principalmente dessas meninas em todas as regiões do Brasil. Mesmo na região sudeste, no sul, onde eu tenho um desenvolvimento socioeconômico maior. Então, a gravidez se torna uma oportunidade para mudar esse cenário. Hoje, nós chamamos a gravidez como quarto trimestre, e nós temos várias coisas que acontecem nesse quarto trimestre de gestação, e veja, quando eu tenho, só para trazer um exemplo para os senhores, pré-eclâmpsia, essa se torna uma possibilidade de eu seguir essas mulheres, e veja, eu vou ter, por exemplo, 2, 3 vezes um odds ratio de doença no futuro dessas mulheres. Diabetes gestacional, eu chego a ter 7 vezes mais a probabilidade de ter diabetes com essas mulheres ao longo de sua vida. Então, todos os estratificadores de risco de doença cardiovascular trazem riscos muito baixos para essas mulheres muito jovens, mas a gravidez me traz uma oportunidade de ver o que está acontecendo aos 3, é uma prova de esforço das mulheres. E eu consigo, com isso, fazer com que essas mulheres no futuro sejam mais cuidadas, e eu evite a morte, eu evite a incapacidade dessas mulheres. Trazendo um pouquinho sobre os fatores de risco. Esses são os fatores de risco que todos os senhores conhecem das mulheres, hipertensão, diabetes, e conhecem dos homens. Mas nós, mulheres, temos fatores de risco específicos e que mudam o cuidado cardiovascular dessas mulheres. Como temos fatores de risco super reconhecidos, e os específicos são só os nossos, né? A menopausa, o diabetes, parto prematuro, e esses outros são muito pouco reconhecidos. São fatores, por exemplo, como a baixa educação em saúde, a ansiedade, a depressão. São fatores extremamente importantes e todos eles vão fazer com que essas mulheres tenham mais informação, mais disfunção endotelial, aterosclerose subclínica e vai acabar tendo mais infarto, vai acabar tendo mais AVC. A gente tentou começar a construir isso, faz parte do nosso posicionamento sobre doença cardiovascular, sobre saúde, na verdade, não doença, que foi publicado em 2020. Então, a gente tentou construir esses dados no Brasil porque eles não existiam sobre a doença cardiovascular e a gente começou a trabalhar com isso. Chama a atenção que esses são os fatores de risco. Será que somos iguais, apesar de sermos da América Latina? Não, nós não somos. Veja a diferença. Eu coloquei os 6 fatores de risco mais importantes em cada uma das regiões da América Latina. Nós somos a América Latina tropical, e onde nós temos o excesso de massa corporal. A gente está lidando com mulheres que hoje têm sobrepeso e obesidade. Isso tem uma série de implicações na doença cardiovascular. Mas isso não é a mesma coisa em outros lugares. A desnutrição, por exemplo, é um problema para a doença, ou os riscos dietéticos é um problema para as doenças em todo o Caribe. E por aí vai, vocês podem comparar com a glicose na América Central. Nós temos uma glicose sérica como um problema maior para a doença cardiovascular nas mulheres. E vejam aqui, estando para os senhores,
todos os fatores de risco. E aqui não são os fatores de risco da doença cardiovascular, porque de propósito é de todas as doenças na mulher. Aumento de massa corporal, aumento da glicose sérica, aumento isso colocando para os senhores o ranqueamento dos fatores metabólicos. Então, os fatores de risco cardiovascular levam a outras doenças, como o câncer e a outras doenças cardiovasculares. Falando um pouquinho rapidamente dos fatores tradicionais, é igual para o homem e para a mulher? Ou seja, se eu fumo, se eu sou obesa, se eu tenho diabetes, é igual? Não é. A nossa exposição ao risco é muito maior e nós temos muito mais insuficiência cardíaca no futuro. Nós temos mais doença aterosclerótica. Vejam, senhores, nessa comparação, esse é um artigo bem legal. Eu gosto muito, mas mostrando quando esses fatores de risco, mesmo os tradicionais, levam a muito mais problema para as mulheres do que os homens. Então, nós precisamos interferir, inclusive, nesses fatores de risco cardiovasculares. Olha, chama atenção a inatividade física das mulheres. Isso é no mundo todo, né? Isso é uma revisão, mas e no Brasil, como é que é isso? Voltando um pouquinho para trás, essa é a pirâmide de 2019, em cima, mortalidade por todas as causas, embaixo, mortalidade por doença cardiovascular. E esses são os 3 principais fatores de risco nas mulheres. Então, aumento de massa corporal, aumento da glicose sérica e aumento da pressão arterial. E vejam as idades aqui, para os senhores, vermelhinhas, mulheres, azuis, homens. Vejam que a gente tem, por exemplo, na pressão sistólica um aumento muito maior, em idades muito jovens. E vejam aqui a mesma coisa, um aumento de massa corporal. A gente tem que mudar isso, e a gente só consegue mudar isso juntos. E na atividade física, vejam as mulheres, o quanto as mulheres, por ano, esses são dados do Vigitel, 18 até 65 anos, olha a quantidade de atividade física em mulher, muito maior do que na atividade física dos homens. Por que isso? Nós moramos numa cidade maravilhosa, porque as mulheres fazem menos atividade do que os homens. Isso é muito importante. Um outro detalhe, a gente tem que considerar quando fala, por exemplo, de dislipidemia, que é diferente. Nós somos diferentes porque nós temos um ciclo de vida, um ciclo hormonal que vai desde a adolescência até o período mais adulto. E, por exemplo, na gravidez, eu tenho um aumento de triglicerídeo que não necessariamente eu tenho que tratar. Eu não preciso fazer isso. Mas para cada uma dessas fases das mulheres, na perimenopausa, na menopausa, na idade adulta, eu tenho alteração dos fatores de risco, eu tenho alteração de dislipidemia e eu tenho que tratar. Esse é um artigo que a gente publicou, eu faço parte também do college, do Comitê de Mulheres, e a gente tem tentado fazer essa questão de educação continuada para todo mundo. Por quê? Por que as mulheres recebem menos? Esse faz parte de um outro posicionamento que nós fizemos, e a gente... Foi engraçado, né? Porque quando a gente levou isso nos arquivos, a gente colocou esses sapatinhos, né? Para chamar a atenção, porque as mulheres têm que ter o seu risco cardiovascular, as que têm prevenção secundária, chama atenção. E eu tenho que dar para elas a mesma coisa que eu dou para os homens. Eu preciso das estatinas mais potentes e elas quase não usam as estatinas. E aí me chamaram a atenção. Não, mas isso não é científico. Colocar sapatinho não é científico. Como se tivesse uma bola, era científico, né? Mas assim, isso foi um dos slides mais reproduzidos para chamar a atenção da necessidade de tratar as doenças cardiovasculares nas mulheres. Temos os nossos fatores de risco específicos. Como é que a gente faz isso? Então, temos a síndrome do ovário policístico que nós partilhamos com os ginecologistas e obstetras, e lembrar que a gente tem que estar cada vez mais de mãos dadas, e a gente tem feito isso em série, porque o clínico da mulher não é o cardiologista. O clínico da mulher é o ginecologista, o obstetra. E aí, então é neles é que a gente vai se unir para tratar a doença cardiovascular das mulheres. Determinantes sociais. Nós tivemos uma brilhante apresentação sobre determinantes sociais, mas é ruim, porque os determinantes sociais não é só naquelas doenças infecciosas. Vejam, eles atuam nas mulheres como um todo. Coisas que a gente não tem muito claramente, discriminação racial, que não é tão importante no Brasil, a educação, o suporte social, o status socioeconômico, tudo isso age muito mais nas mulheres do que nos homens e traz mais doença cardiovascular. Esse é um trabalho que nós publicamos no Arquivo Brasileiro de Cardiologia. Na época do Covid, eu lembro que as mulheres eram a maior força de trabalho e as médicas no Brasil trabalharam muito.
E aí a gente fez um levantamento, um grande levantamento, foi publicado, trabalhamos com inteligência artificial, para mostrar esses itens, a qualidade de vida, o burnout e a espiritualidade. Espiritualidade porque é uma coisa muito comum para nós brasileiros. E o burnout, 61% de burnout nas mulheres. Mas, para além disso, isso foi feito na época do Covid, a gente teria que reproduzir de novo, mas olha quanta coisa interessante. Por exemplo, as mulheres consideravam que sua vida sexual não era satisfatória. Elas abriam mão disso para fazer outras coisas. Não aproveitavam verdadeiramente a vida. E elas tinham na fé, na força, na espiritualidade, que é a nossa marca registrada, a capacidade de fazer com que o mundo ao redor dela pudesse se tornar melhor no tratamento da Covid. E isso é importante. Chama a atenção do infarto. Quantas mulheres jovens estão infartando? E mais do que isso, as mulheres estão engravidando mais tarde. E agora a gente tem mulher grávida infartada. Como é que faz isso? Como é que eu trato? Como é que eu dou antiagregante, anticoagulante? Eu faço angioplastia? E é diferente no infarto na mulher. E muito mais diferente porque ela chega atrasada. Ela mesma não se auto-reconhece como infartando. Eu tenho uma doença, eu não tenho aquela dor precordial que irradia para o braço, que irradia para o dorso. Eu tenho uma dispneia, um cansaço, e ela cuida da casa inteira, cuida de todo mundo, aí depois ela vai lá. E quando ela vai lá à tarde, e ao ir tarde, ela recebe menos as terapias que são. Ela é menos reconhecida, recebe menos as terapias, e aí a morte é maior, o tratamento é pior, a insuficiência cardíaca é maior nessas mulheres. Para além disso, a doença que mais mata, que é a doença isquêmica do coração, na mulher, ela é menos reconhecida porque ela não tem placa. Eu não tenho placa aterosclerótica na grande maioria das vezes, ou uma boa parte das vezes. Eu tenho uma doença microvascular endotelial e ela tem angina como todo mundo. Eu faço o cateterismo dessas mulheres, a angiografia, eu não tenho placa. Mas quando eu faço a cintigrafia, eu tenho muito mais doença isquêmica, muito mais angina, e essa angina mata essas mulheres. Ela tem uma doença tão grave quanto a doença dos homens. Síndrome metabólica, passando rapidamente. Vejam, senhores, a prevalência no Brasil, são dados do Vigitel também, sobre os componentes, né? A gente estava falando de uma doença isolada, agora eu estou falando de coisas juntas. Quando eu faço isso, eu mostro que muitas mulheres no Brasil têm uma quantidade enorme de síndrome metabólica. E é uma porta de entrada para a doença cardiovascular, para que eu tenha desfechos adversos. Veja a prevalência no Brasil de cada um dos componentes, que eu não vou discutir todos, já sabe, da síndrome metabólica, esses clusters de fatores de risco, levando a essas doenças que os senhores veem. Como é que eu vou fazer isso? É simples. Coisas básicas que não custam dinheiro necessariamente. Redução do peso, parar de fumar. Eu tenho que dormir bem. Dormir bem é muito importante. Manejo do estresse, da atividade física, comer bem. Nada disso custa dinheiro. Nada disso tem droga envolvida. E como não tem droga envolvida, não é muito falado. Mas a gente precisa levantar essas questões. E já indo para o final, esses são os pilares que nós precisamos tratar quando nós queremos ver a doença cardiovascular. Ela não vai ser erradicada, mas a gente tem metas para cumprir também, né? Então, a educação, a pesquisa, a clínica, o advocacy, a comunidade, e nós precisamos fazer isso. Para cada um desses dados, a gente tem trabalhado aqui no Brasil para entrar a doença cardiovascular. Esse é um Life Simple Weight, é a coisa mais brilhante que eu já escutei em prevenção, feito pela American Heart Association, e ela chama a atenção de que eu preciso trabalhar para não ter gente doente, e não ter criança doente, e não ter adolescente doente. Porque as crianças hoje são gordinhas, são inativas, passam o tempo todo no celular, não brincam, não fazem nada, vão gerar filhos doentes, e filhos doentes que vão estar doentes ao longo do tempo. Então, são os 8 fatores de risco que foram elencados pela American Heart Association, do qual o sono é um deles, para que a gente possa tratar e cuidar. E a gente tem que ter uma linguagem para chegar perto. Então, essa é uma cartilhinha que a gente usa para as crianças, mostrar que elas precisam fazer tudo isso que a gente está falando. Brincar, não pode ter peso. Eu tenho que chegar na ponta. Não adianta eu dizer para a criança, faça isso, mas eu tenho que mostrar para ela como é que faz. Ou na mulher, como é que eu vou ter uma menopausa saudável? Então, eu tenho que fazer cartoons para que eu possa chegar nas mulheres, mostrar, chamar a atenção, não só dos médicos, mas das mulheres, para que elas façam, se conscientizem que eu preciso dormir melhor, preciso fazer exercícios, aumenta muito a ansiedade e a depressão para a doença cardiovascular. E eu tenho que cuidar disso.
Então, em 2019, nós fizemos a nossa Carta das Mulheres. Ela foi publicada nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, depois do nosso primeiro simpósio, e a partir disso nós elencamos 11 metas que nós estamos tentando cumprir ao longo desse tempo. E uma dessas metas chama a atenção dos senhores, é a aprovação da Lei de Conscientização da Doença Cardiovascular nas Mulheres, que é dia 14 de maio, em comemoração ao nascimento da Virginia Ferro, que foi a nossa primeira presidente. E todo ano a gente faz uma série de ações, eu convoco todas vocês para nos ajudarem a fazer ações de advocacy para conscientizar as mulheres sobre a doença cardiovascular. Isso é um trabalho conjunto. A gente só vai conseguir chegar lá se a gente se unir. E se unir significa unir o governo, unir os médicos. Nós precisamos unir a sociedade e unir os indivíduos. Esse é um editorial que eu publiquei com uma pessoa que eu amo profundamente, que é a professora Annette Wenger. Ela tem 93 anos. E a gente estava juntos, eu não trouxe a foto, mas a gente estava juntos no college, onde ela estava lá sentadinha, tem um hub, onde as mulheres vão lá, e ela senta e fica esperando as meninas irem lá conversar com ela dá mentoria, liderança, falar da doença cardiovascular. E é muito legal, e elas se revezam fazendo isso. Ela está lá, bonitinha das aulas, discute dos clinical trials, mas está lá tentando alavancar uma mulher, alavanca a outra. E a gente quer chegar aos 100 anos. E como assim no slide final, é possível chegar aos 100 anos. E não é difícil. As populações no mundo que chegaram aos 100 anos são populações que fizeram isso. Elas não faziam educação física, não faziam atividade física, mas a vida delas já era fazer atividade física. Tudo para elas fazem um exercício. E elas comem. E elas se inspiram, elas se ajudam. São comunidades pequenas. E é assim que a gente chega lá. Então, se nós unirmos nossas forças, nós vamos diminuir nossa meta de morte por doença cardiovascular, de danos por doença cardiovascular, de prevalência para a doença cardiovascular, que é o que mais nos preocupa, porque está aumentando nos indivíduos jovens. Muito obrigada.